a sua sugestão aí, também a sua pergunta para a Alda Marinês, que está hoje conosco aqui nos estúdios da Rádio Tiradentes FM. E ela vai falar com a gente aí, vai falar com vocês também. Hoje o tema é um tema bem interessante. Ela vai falar sobre culpa. Senhoras e senhores, com vocês, Alda Marinês. Bom dia, Alda. Bom dia. Gratidão por estar aqui. Gratidão pelo nosso encontro novamente. E hoje o tema é culpa, mas não para dizer que você é culpado, inocente ou vítima. Na intenção de consciência. Existe uma escala chamada escala de Hawkins. Ela mede a frequência em hertz de emoções, de estado de espírito. E essa escala ela vai de 20 até varia. Uns dizem que é 800, outros dizem que é 900, outros dizem que é 1000, mas ela vai entre 20 e vamos dizer 1000. Então, para a gente ter uma noção do que isso significa, imagine R$ 20 na sua mão. Você consegue pegar 4 ônibus. Imagine R$ 1.000 na sua mão. Você consegue pagar uma, 2 parcelas de um carro usado. Mas imagine o conforto de um carro e o aperto da condução. R$ 20 ou R$ 1.000. 20 Hz ou 1000 Hz. 1000 Hz significa você vibrar em frequência celestial, angelical. É Deus. Né? Nós não atingimos esse estado de iluminação para chegar a 1000 Hz. E 20 Hz, o que é? É a culpa. Quando você vibra em culpa, você está vibrando em 20 Hz. É como se você vivesse com R$ 20 na sua mão o tempo inteiro. É um desconforto, é um aperto, é uma dificuldade, é cansativo, é estressante, é tudo. Agora você com R$ 1.000, que não chegamos a esse nível, mas é você imaginar você no conforto do seu carro, sem calor, sem frio. O trânsito, você liga o rádio. Se tá frio, você fecha o vidro. Se tá calor, você abre o vidro, aperta o ar-condicionado e por aí vai. Você viaja, você vai para distância longa, sem aparentemente gastar tanto. Mas com R$ 20, você só pode ir a distância que equivale a 4 conduções, 4 ônibus. Vibrar na culpa é você viver em 20 Hz. E não quer dizer que somos juízes para te julgar que você é sim culpado, não, você é inocente. Não, é o estado de consciência. Se você tem erros, se você se culpa por esses erros, você está vibrando em 20 Hz. E quando você chega num estado de, por exemplo, 300 Hz, nossa, é o ápice. É muito. É maravilhoso, é satisfatório, é alegre, é feliz, é vibrar em gratidão, em reciprocidade, em prosperidade, em abundância. Cada um desses sentimentos, esses estados de espíritos, eles têm uma frequência em hertz. Mas quando você vibra de 300 para cima, você já é outra pessoa. É como se você tivesse R$ 300 na sua mão para gastar à vontade com o que você quiser. Estou colocando dinheiro para a gente ter uma noção do que a gente consegue fazer com tantos reais e o que a gente consegue fazer em tantos hertz. 20 hertz abaixa a sua imunidade, abaixa a sua capacidade de raciocínio, abaixa a sua consciência, abaixa a sua prosperidade, abaixa a sua abundância, abaixa o seu amor próprio, a sua autoestima, ou seja, é quando está no fundo do poço. E você pode ter o sentimento de culpa de uma coisa que você fez lá atrás, bem tempos distantes. Mas até hoje, quando você lembra daquela situação, você vibra na culpa. Então, aquela enxurrada da bioquímica prejudicial ocorre no seu corpo. E por isso que abaixa a sua imunidade, tudo isso que eu falei. Então, como que faz para sair de uma frequência de 20 Hz e ir subindo? É gradativo. A gente não sai de 20 Hz e chega nos 300 Hz do dia para a noite, num piscar de olhos. Não. Isso é um caminhar, isso é um trabalho, isso é um empenho e uma dedicação. Só que a partir do momento que você dá o primeiro passo,
você iniciou sua caminhada em ascensão. Por isso que é consciência, independente de julgar. É consciência. A sua consciência está tranquila em relação àquela situação. Se você é dito o culpado, você pode reverter isso, perdoando e pedindo perdão. Se perdoando e pedindo perdão. Se não tem como você se aproximar da pessoa e pedir perdão, faça isso internamente. Você visualizar, imaginar que a pessoa está perto de você e ali você estabelecer uma ligação de sentimento, de solicitação de perdão. Se não tem como, aí é uma escolha. Porque às vezes a gente fala, eu não vou perdoar, eu não quero perdoar, eu não posso perdoar, aquela pessoa não merece perdão. É difícil. Cada situação que a gente passa na vida, que a gente quer mais é que a pessoa se distancie cada vez mais. E isso pode sim, a pessoa distante, mas você não ter mais aquele sentimento de culpa ou de vítima. Então, pensando nessa escala de Hawkins, você eleva a sua frequência em hertz quando você cultiva sentimentos bons, atitudes benevolentes, quando você tem resiliência, quando você tem empatia, quando você tem amor ao próximo. E tudo isso é possível a partir do momento que você tem o seu amor próprio. Se você não tiver amor próprio, você não consegue amar o outro. Então, sair de um estado de 20 Hz é você buscar alternativas para que você expanda. E expandir é o quê? Você pode colocar no seu YouTube, buscar como frequência em Hertz elevada, de 432 para cima. Por quê? Isso vai fazer com que o seu estado energético busque aquela frequência e entre em fase. Fase é você vibrar no mesmo nível. É você estar em sintonia com aquilo. Se você está em culpa, você quer ouvir uma sofrência, por exemplo. Se coloca uma música mais alegre, com um conteúdo mais enriquecido, não te agrada, você escuta só um pouquinho e você desliga. Isso é uma música comum. Agora, se você coloca em hertz, ela vai buscar as suas ondas binaurais no seu cérebro para que você entre em sintonia, para que você entre em fase. E não quer dizer que apenas você colocar para ouvir no seu YouTube essas frequências em hertz, você vai expandir do dia para a noite. Isso requer um trabalho, requer uma reforma íntima, requer uma renovação. Você se tornar uma nova pessoa. E se tornar uma nova pessoa é entender aquela situação onde você foi o algoz, você ir lá e pedir perdão, você se perdoar. Onde você foi a vítima, você perdoar a pessoa também que te causou aquele sentimento. E entre algoz e vítima, para ter um, tem que ter o outro. E para que essas duas pessoas se encontrem, é necessária a sintonia. Então a gente só se relaciona com pessoas que estão na mesma sintonia que a gente. Aí você vai me dizer, mas eu vou me relacionar com uma pessoa que vai ser o meu algoz? Sim, porque você vibra naquilo também. Internamente, você tem o mesmo sentimento que aquela pessoa. Só que talvez a outra pessoa ela consiga expor e você não. Então não expõe por quê? Se uma pessoa como da última vez eu toquei no assunto de inteligência reversa. O que é isso? Todos nós temos uma capacidade intelectual. Somos inteligentes. Uns muito mais, outros nem tanto. Só que quem é muito mais, por que ele é tão mais inteligente do que eu? Porque ele se dedica, ele estuda, ele busca, ele alimenta o cérebro dele, ele se enriquece intelectualmente. E a pessoa que já não é tão, digamos assim, inteligente quanto o outro, é porque ela se abstém disso. Ela não busca isso. Ela se alimenta de coisas baixas, pequenas, ínfimas. Então, quando uma pessoa extremamente inteligente, ela pode dedicar toda essa energia que é a inteligência dele para uma coisa boa, benevolente, de amor ao próximo, de empatia ou não. A pessoa muito inteligente, ela também é do lado do mal. E o lado do mal significa o quê? Cada um na sua proporção. Existe a pessoa que ela é sim asquerosa, ela é insensível plenamente,
E existe a pessoa que ela faz uma maldadezinha aqui, uma maldadezinha ali, sem segundas intenções. Na verdade, com segundas intenções. Porque a inteligência reversa é você usar a sua capacidade intelectual em benefício próprio e exclusivo. Então, principalmente a manipulação. A manipulação, ela consegue, eu te ofereço tudo que eu sei, que eu percebo que você quer, para que eu seja beneficiado de alguma forma. E tão somente eu seja beneficiado dessa situação. Se você está se beneficiando, pouco importa. Se você está se prejudicando, pouco importa. O que importa é que eu esteja bem. Isso é inteligência reversa, isso é manipulação. Isso são jogos mentais. Eu sei que você precisa disso, então eu te ofereço só um pouco para que você se torne dependente de que eu te ofereço novamente. Isso é uma... Aí a pessoa que manipula, ela não se sente culpada. Mas você se sente culpada por ter caído naquela manipulação. E o que você faz? Ou você sai desse estado de culpa, de sentimento de culpa por ter participado daquela situação, ou novamente você vai encontrar outra pessoa que vai causar a mesma situação. Então é o tal do errar frequentemente da mesma forma. Continua agindo do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque você está vibrando na mesma frequência daquela primeira situação de culpa. Então, às vezes a gente fala, mas eu só me deparo com pessoas que são ordinárias, pessoas mercenárias, pessoas egoístas e tá. Só que você está vibrando na mesma frequência de pessoas desse tipo. Embora você seja uma pessoa muito boa, mas internamente você vibra em frequência baixa. Você vai alcançar pessoas na mesma vibração, frequência baixa. Então, por isso que assim, quanto mais a gente busca o autoconhecimento, você consegue elevar a sua frequência de vibração. E o que o autoconhecimento tem a ver com isso? Com culpa, com frequência em hertz, com vibração. Porque a partir do momento que você se descobre que você é uma pessoa egoísta, você consegue trabalhar nisso. A partir do momento que você descobre que você é uma pessoa carente, você consegue trabalhar nisso. A partir do momento que você se percebe uma pessoa asquerosa, você também consegue trabalhar nisso. Então, é o lado luz e o lado sombra. Temos a luz e temos a sombra. Temos o bem e temos o mal dentro de nós. A gente vibra onde a gente quiser. E aí, assim, como aonde quiser. Eu tô aqui num estado de vibração muito baixa, e como assim eu quero? É só você que pode querer. Eu posso desejar o melhor que houver no mundo para você, mas se você não aceitar, não tem como. E também eu não tenho como te dar o que há de melhor no mundo, a não ser que você esteja receptivo, a não ser que você queira. Então eu não tenho como me esforçar por você. É apenas você por você. Então, para sair do sentimento de culpa, você não precisa de necessidade, de escassez, de falta, mas é assim a opção de você vibrar numa coisa que vai fazer te evoluir ou continuar vibrando numa baixa frequência, onde você novamente vai se deparar com situações repetitivas, né? Os mesmos erros, as mesmas situações, só muda os personagens. Então, a culpa ou a vítima depende do ponto de vista. Você passou por uma situação onde a outra pessoa é culpada, ela te causou alguma coisa, só que você também estava vibrando na mesma frequência dela. E aí você teve a sintonia com ela. E aí, por ela ter uma índole, digamos, onde ela aplica a inteligência reversa, é natural para ela fazer o mal, fazer alguma coisa que beneficie só ela, e você é segundo plano, você tanto importa. Então, quem foi o culpado de tudo isso? A índole da pessoa ainda é tão baixa assim. Mas ela te encantou. E aí você caiu. E aí quando você percebe, o que você faz? Ou você continua, ou você sai fora. E para sair fora, você consegue sair de um dia para a noite? Às vezes sim, às vezes não. E esse momento você respeita.
Respeita porque você está em processo. Só que esse processo também não pode demorar uma vida. Então é uma dedicação diária, são práticas diárias que você faz para que você aumente a sua autoestima, para que você aumente a sua capacidade de perceber o seu poder e também o seu limite. É o tal do dizer não. Então você começa a dizer não para tudo e para todos, também não é assim. É gradativo. Você vai tendo capacidade de mudar o seu estado, a sua atitude, as suas atitudes. A partir daí, quem está te manipulando percebe que já não tem mais toda aquela facilidade, toda aquela liberdade. E aí? Compete a ela também perceber que já não tem mais toda essa facilidade. Aí é a opção dela. Fazer uma reforma íntima ou simplesmente procurar outra situação onde seja possível aplicar a inteligência reversa. Hoje em dia, se você procurar no YouTube, tem muito vídeo disso explicando a inteligência reversa. E é cruel, é absurdo. É eu simplesmente perceber os seus pontos fracos e ali eu atuar de uma forma intensa, de uma forma cruel. Eu acho que não tem outra palavra a não ser cruel. Eu perceber a sua necessidade e eu usar disso para ter algum benefício. E esse benefício varia de toda forma. Pode ser dinheiro. Eu percebo que você tem um pouquinho mais de dinheiro. Eu começo a te pedir isso, eu começo a te pedir aquilo. Eu te apresento uma continha aqui, eu te apresento uma continha ali. Eu te apresento cartão de crédito que está vencido e por aí vai. Na proporção de cada um. E vai também a manipulação dentro de casa. Entre os filhos, entre a família. Pai, mãe, filho, irmãos. Um manipula o outro, porque eu sei que você é mais voltado para esse lado, então eu consigo te manipular desse lado. Se o outro é mais fortinho, tem mais resistência, tem mais capacidade de raciocínio, eu já não consigo o mesmo benefício com o outro. Então eu monto em cima de um e beneficio o outro com a leveza. Só que em contrapartida, eu monto em outra situação. Então você vê como todos nós somos cruéis. Todos nós temos culpa. Todos nós também somos vítimas. Então é aquela que eu falo que o que você emana é o que volta. Então você faz uma inteligência reversa em uma situação com uma pessoa e você vai receber a mesma inteligência reversa em outra situação com outra pessoa. Então, como eu falei de dinheiro, por exemplo, eu sei que você tem dinheiro, então eu vou começar a te mostrar uma continha aqui e uma continha ali, certo? Só que você recebe a inteligência, eu vou receber a inteligência reversa em uma outra situação. Por exemplo, meus irmãos vão começar a me manipular. Eles já me manipulam e eu não percebo. Eu não percebo. Agora, a partir do momento que você percebe isso, é o tal do trabalho diário, onde você vai cuidar de si, para que você saia dessa vibração tão baixa e consiga expandir. O meu intuito maior aqui é expandir a consciência para que a gente perceba os nossos defeitos. Todo mundo tem, mas eu não tenho que me preocupar com os defeitos dos outros, eu tenho que olhar para mim. E isso não é uma coisa egoísta. Isso é uma coisa de amor próprio. Eu estou buscando a minha evolução, para que a partir do momento que eu consiga evoluir em alguma coisa, eu automaticamente faço com que outras pessoas ao meu redor também evoluam. E eu saio daquele limbo e me deparo com pessoas que têm uma índole mais expandida até onde eu cheguei. Então é uma questão de cada um se dedicar ao seu próprio benefício, respeitando quem está ao seu lado, para que você consiga alcançar outras pessoas de um nível um pouco mais elevado, em sintonia, em vibração, em frequência. Nível elevado, tanto faz se você é pós-graduado, mestrado, doutorado, expert no assunto, mas você tem uma essência muito baixa, então não adianta. Tanto faz se você é um milionário, mas se a sua essência é pequena, não interessa. O maior interesse é a sintonia na vibração. O quanto você vibra, o quanto eu vibro, o quanto você tem de amor para dar e o quanto eu tenho de capacidade de receber esse amor. Então a culpa, ela tem os dois lados, de quem causou
a situação e de você que se permitiu participar dessa situação. Você que se permitiu participar dessa situação. Repara bem, se não foi você que aceitou certas coisas, não foi você que quis ir para aquele lugar, não foi você que deu preferência para uma pessoa do que para outra, não foi você que ostentou alguma coisa que você alcançou, não foi você que julgou uma pessoa que você achou que era incapaz, que essa pessoa é muito pequena. Percebe? Sempre foi você que quis ir lá, foi sempre você que buscou isso. Aí você fala, mas inconsciente. Pois é. Por isso que estar em estado de presença é importante para que você tenha consciência dos seus atos. Eu sei que você tem atitudes negativas em relação a mim, por exemplo, mas eu tô vendo. E eu tenho meu limite. Eu sei que até ali eu posso, dali para lá não. E eu sei que até ali você pode, dali para lá também não. Então é aquela, eu não tenho que viver numa armadura, numa couraça, mas eu tenho que ter olhos de tandera, né? Eu tenho que ter olhos de tandera para ver o que está acontecendo ao meu redor. E adiante, né? Quando você tem o tal do olho de tandera, você consegue enxergar que eu estou agindo com uma certa malícia em relação a você. Mas eu estou vendo. Eu estou vendo. E eu aceito até certo ponto. Passando dali não mais. Então a culpa, nós somos culpados. Nós somos, não vou dizer culpado, mas eu vou dizer responsável. Nós somos responsáveis por cada situação em nossa vida. Seja ela a situação mais próspera, seja ela a situação mais escassa. Então, quando você percebe essa diferença, você troca, você transmuta, você busca condições para que você não esteja mais naquela vibração de escassez, para que você não esteja mais naquela vibração de culpa e para que você transmute para a situação, a vibração de prosperidade e abundância. E, novamente, prosperidade e abundância não quer dizer o quanto você tem de dinheiro no bolso. Hoje eu estou falando bastante de dinheiro, né? Dinheiro também é uma energia. Você atrai o dinheiro. É uma energia. Você atrai o dinheiro. Porque pense uma coisa. Se você, por exemplo, tem uma conta de luz para pagar hoje. É fato. Eu tenho uma conta de luz para pagar hoje. Eu tenho dinheiro? Eu vou lá e eu pago. Eu não tenho dinheiro? Eu corro atrás. Corro atrás como? Na sua profissão, fazendo uma renda extra, buscando uma outra possibilidade de aumentar a sua renda. Mas aí você fala, eu já sou idoso, eu tenho só a minha aposentadoria, eu não tenho mais condições de ter uma renda extra. Se você puder fazer algum corte de algum gasto excessivo, você vai ter um dinheirinho sobrando ali. Se pessoas são dependentes de você, você coloca empurra nessas pessoas para falar, se vira um pouquinho. Né? Você tem que ter algum tipo de atitude para que sobre algum dinheirinho ali na sua mão, e não é dinheirinho de pequenez. É porque você está sempre em dívida com pouco. Você precisa só mais um pouco para passar por aquela situação. Então, se você vibra na escassez, eu tenho a conta de luz para pagar hoje, e eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, vai acabar o dia, você não vai ter o dinheiro para pagar a conta. Agora, se você vibra, deixa eu buscar uma alternativa, onde que eu posso ter uma renda extra, onde que eu posso ter um investimento, onde que eu posso ter um recebimento de alguma coisa, alguém que te deve. Se alguém te deve, por exemplo, você vibra naquela, fulano não me paga, fulano não me paga. Quanto mais você disser isso, quanto mais você pensar isso, mais o fulano não vai te pagar. Agora, se você vibrar naquela, o fulano tá vindo me pagar, você sentir que ele está vindo te pagar. Não te digo que no mesmo dia. Talvez sim. Isso eu fiz um teste. Eu fiz um teste. Quando eu comecei nessa questão de física quântica, eu fiz um teste. Eu falei, hoje eu vou receber um chocolate. Só que na minha geladeira tinha chocolate. Eu não queria pegar o chocolate da minha geladeira, eu queria ganhar. Isso eu acordei dizendo que eu ia ganhar um chocolate. A última pessoa que eu atendi, na hora de ir embora, ela tirou da bolsa um bombom. Ou seja, eu terminei o meu dia
com um chocolate. Então, quando você coloca uma intenção em evidência, só que também não é você passar o dia inteiro, cadê meu chocolate que ainda não chegou? Aí você já entrou na escassez. Você soltou. Soltar é onde você recebe tudo. Então eu quero um chocolate hoje. Não é de todo jeito. É de alguma forma eu vou ganhar um chocolate hoje. Aí você pensa, a última pessoa que eu atendi, ela saindo daqui 9 horas da noite, aquelas mulheres carregam uma bolsa, mais uma bolsa, mais uma bolsa. De uma dessas bolsas, ela falou, eu tô com fome, eu tô sem janta. Deixa eu procurar alguma coisa aqui na minha bolsa. Achou 2 bombons. Um para mim, um para ela. Eu aceitei porque foi a intenção que eu fiz no dia. E outra, a gente saber receber um presente, às vezes a gente não sabe receber o presente. Porque se ela fala, eu tô sem janta, eu preciso procurar alguma coisa, eu ia falar para ela, não, come você, né? Mas é aquela, ela deu com tão bom grado e eu estava na intenção de receber um chocolate, onde as duas acabou se satisfazendo. Ela até chegar em casa para jantar e eu recebi o meu presente. Então é aquela, você vibrar numa coisa boa, numa intenção boa, num benefício, sem você prejudicar ninguém. Às vezes a gente precisa, assim, na inteligência reversa principalmente, eu preciso achar uma fraqueza sua para que eu consiga te manipular e receber os meus benefícios. Só que se você for levar em consideração quão pequenos são esses benefícios que você recebe, você, em contrapartida, você gasta tanta energia em praticar essa inteligência reversa que você se desgasta. Então você ganhou alguma coisa, mas você fica no 0 a 0, porque você ganha, mas você teve um gasto tão grande que aquele ganho não compensa. Né? É complicado isso, né? Eu percebo que você é uma pessoa cheia de necessidade, eu descubro ali a sua necessidade e ali eu fico te dando gota a gota. Mas eu tenho que ter um controle tão grande para te oferecer esse gota a gota que eu me canso. Não seria mais fácil ser mais expansiva e não oferecer um balde de vez, mas ser natural, verdadeiro? Vê as pessoas que estão ao seu redor, se elas são totalmente verdadeiras, se você pode confiar, se você consegue olhar nos olhos. Melhor, se ela consegue olhar nos seus olhos. Né? Às vezes a gente se depara com pessoas que são tão astuta, né? Que ela está sempre buscando alguma forma de te burlar. E os olhos? Dá para te olhar nos olhos? Não dá. Então você percebe o quanto a pessoa ela gasta de uma forma negativa, cansativa, com pouco resultado, mas achando que está lucrando muito. E aí entra de novo a culpa. Quem é o culpado? É você que está manipulando ou eu que estou sendo manipulada? Depende da consciência. Se você tem a consciência de que você está manipulando, resolva. Se você tem a consciência de que você é a vítima, resolva. Cada qual com o seu cada qual. Tem tanto, para existir o culpado tem que ter a vítima e vice-versa. Então saiam os dois da mesma frequência, que os dois vibram em baixa frequência. Se você for ver a vítima e a culpa, elas estão no mesmo nível, elas estão ali nos R$20. Pensa. Pega R$20, não é o bilhete único, não. É uma notinha de R$20. Você vai andar 4 ônibus. 2 para ir e provavelmente você vai voltar, né? Para casa. 2 para voltar. Agora, você vibrando numa frequência muito mais elevada, você tem infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades em todos os sentidos. Seja no trabalho, você fala, mas eu não tenho como receber mais, eu não tenho como ter uma outra profissão. Talvez um hobby seu se torne numa profissão muito mais lucrativa do que aquele trabalho. Você pode até conciliar os dois, só que vai chegar uma hora que você vai optar por um ou por outro. Qual te causa mais prazer? Qual te causa mais prosperidade e abundância? Abundância, como eu falo, e a prosperidade não é só dinheiro. A pessoa que vibra, como o professor fala, casa, carro e apartamento, ela pode até ter a tal da casa, carro e apartamento, só que internamente é um vazio muito grande. Então, se você
se transbordar de coisas boas, a casa, o carro e o apartamento vão vir por consequência, né? A questão financeira vem por consequência. Então, quanto mais bem você faz, mais você recebe o bem de todas as fontes. Não é apenas uma. Basta você olhar a sua vida como que está. E basta ver qual tipo de pensamento você tem, qual tipo de sentimento você tem. E como eu falei, não é do dia para a noite. A partir do momento que você tem a consciência de que você está agindo com inteligência reversa, eu acho isso tão cruel, eu acho isso tão prejudicial, porque eu estou fazendo mal a você e você faz ao outro e assim vai. Só que eu estou fazendo para ter um benefício muito pequeno, muito baixo. Aí você vê aonde você vibra, o quão baixo você é, o quão baixo você vibra. E tá tudo bem no momento. Agora, tomando a consciência, mude as atitudes para que você vibre numa coisa mais elevada, numa frequência mais elevada. Automaticamente, infinitas possibilidades se abrem à sua porta, aos seus olhos. Você ganha muita coisa. Não é coisa material, ou até é, mas você ganha muito mais coisa. Você sai de lugares que você não te faz bem. Você deixa de conviver com pessoas que só te prejudicam. Você deixa de ter aquela escassez. Você passa a perceber coisas boas na vida. Aí hoje em dia você vai dizer, mas o mundo tá para acabar, porque é tanta coisa ruim. Sim, mas se você olhar por outro ponto de vista, tem muita coisa acontecendo. A tal da inteligência reversa é você usar a sua capacidade intelectual para o mal. E a inteligência, pura e simplesmente, é você usar a sua capacidade para o bem. Basta ver, a ciência, a tecnologia, tudo está em desenvolvimento. Tudo está em desenvolvimento no mundo inteiro. Aí você escolhe para onde você quer olhar. Se você quer olhar para o mal, você vai vibrar no mal. Se você quer vibrar no pequeno, você vai vibrar no pequeno. Se você quer expandir a consciência e perceber o que de melhor há, o que de melhor você também pode contribuir para que continue coisas boas acontecendo, fica mais fácil. Agora, quando a gente está numa situação muito grave de depressão, por exemplo, seja por culpa de ter feito alguma coisa ou de ter sido a vítima, aí você fala, aí não tem jeito, né? Tem jeito porque, assim, a gente não é limitado ao extremo. Temos uma certa limitação, sim, porque, afinal de contas, vivemos meio que marionetes, né? Mas a partir do momento que você percebe que tem uma linha te orquestrando, você busca opções para soltar dessa linha e ter a sua capacidade plena de verdade. Quem é você de verdade? Eu sou brava, eu sou calma, eu sou triste, eu sou alegre. Não, não é isso, porque a gente tem estados. Hoje eu acordei muito brava, hoje eu acordei muito calma, hoje eu acordei muito triste, hoje eu acordei muito feliz. Então, da maneira como você dorme, como você acorda, você busca manter ou transmutar aquilo. Se você acordou muito irritado, busque alternativas para que você diminua essa irritação e que isso se transforme em calma, estado de paz de espírito, né? Agora, a pessoa que ela tem uma depressão, que ela está na cama, né? Não consegue nem pentear o cabelo, não consegue se arrumar, não consegue organizar a casa, colocando essas frequências em hertz, é como eu falei, não vai ser do dia para a noite. Mas um pouquinho todos os dias e outras atividades inclusa, você consegue sair. Tem o medicamento, é necessário se o médico prescreveu, mas busque também você se desintoxicar emocionalmente, as suas emoções, tratar as suas emoções. Tratando aquele trauma, tratando aquela situação onde você foi a vítima, onde você foi o culpado. Todos nós fazemos o bem, todos nós fizemos alguma injustiça com alguém. A injustiça que você fez, você retrata. A situação onde você foi a vítima, perdoe, se perdoe. É você com você. Trate as suas emoções. Tratando as suas emoções, você vai deixar de vibrar lá embaixo, numa frequência de 20 Hz,
e você vai subindo, subindo, subindo. Isso é gradativo, isso é para uma vida inteira. Só que aí você fala, se eu estou em depressão, eu estou vivendo aqui em 20 Hz, como é que eu vou sair dos 20 para chegar nos 300? Todos os dias. É todos os dias. É todos os dias. Por quê? Se você for olhar para a sua vida, você está todos os dias também se culpando, se vitimizando, se inferiorizando. Então tem que transmutar isso. Tirar a situação ruim e colocar valor em coisas que te fazem bem. Então, se é você ter um convívio com a sua família de uma forma harmoniosa, que seja. Se é você cuidando do seu jardim, que seja. Se é você limpando a sua casa, que seja. Se é você fazendo um curso novo, mudando de profissão, que seja. Agora, se está deitado na cama, é interiormente você ir se alimentando de coisas boas. A televisão, por exemplo, traz muita informação. Depende do canal que você assiste. Se você deixar um pouquinho a televisão e for procurar internamente o que te causa todo esse sentimento, você vai ver que a televisão ela só infla ainda mais a sua ira, por exemplo. Se você assiste uma novela onde tem sempre o vilão e o mocinho, né? Você se identifica com um dos dois personagens. E aí, se você prestar atenção, a mesma ira ou a mesma fragilidade que o personagem tem é o seu também, né? Então, se você vê como um reflexo, você fala, olha como eu estou. Isso não é para mim. Então, você busca outro tipo de entretenimento. Só que o entretenimento, que ao mesmo tempo que ele vai te entreter, vai te distrair, ele vai te alimentar de alguma forma. E que seja de uma forma positiva. É a mesma coisa, uma pessoa que tem o hábito de ouvir música clássica, você colocar outro tipo de música, ela não se conforma, ela não consegue, ela não tem sintonia, ela não vibra naquilo. A mesma coisa se você colocar uma pessoa que escuta rock, ela não se conforma com outra pessoa que escuta outro ritmo de música. Isso é vibração. E como eu falei, você ouvindo essas músicas no YouTube, em frequência em Hertz, Hertz se escreve H-E-R-Z, R-T-Z, isso. Você tem uma vibração baixa. Aí você vai colocar uma música com uma frequência de vibração elevada. A princípio, você pode pensar que você não vai gostar, só que aquilo vai tocando e você não vai mais sentindo aversão. Que é o quê? As ondas cerebrais, elas vão ter um estímulo binaural, que chama, para que a sua frequência vibre numa onda mais elevada, até que entra em fase. É a mesma coisa de você jogar uma pedra num lago, faz aquele monte de ondinha, até que chega uma hora que uma passa por cima da outra e você não percebe. Isso é entrar em fase. Então, a sua vibração baixa vai sendo elevada até que ela consegue entrar em fase elevada. E aí é como eu falo, de 20 Hz, você subir para 300 Hz é uma constância de prática. Quanto mais você praticar, mais você vai ter resultado. E esses resultados, eles vão ser expostos para você de várias formas. Seja ganhar um bombom, como eu falei, do teste que eu fiz lá no comecinho, é a cocriação. Você cocria coisas boas para você. Ou coisas ruins. É você que escolhe, né? Então, se eu escolho vibrar numa vibração, estar numa sintonia baixa, eu vou ter resultados baixos. Se eu prefiro vibrar numa frequência elevada, eu vou ter resultados elevados. E isso corresponde a um presente de um bombom, corresponde a um ganho, isso corresponde a uma conquista, isso corresponde à harmonia em casa, isso corresponde aos amigos, isso corresponde ao trabalho, conseguir desenvolver de uma forma mais eficaz, né? Eu elimino aquilo que me trava, eu elimino aquilo que me atrapalha, eu elimino aquilo que me puxa para trás. Eu tenho que ir para frente. E eu tenho que ir para frente de uma forma consciente, sabendo que eu
tenho a capacidade de ir até ali. Chego ali adiante, eu me deparo com uma situação, eu falo, agora eu não consigo, agora eu não sei. Eu peço ajuda, né? Então a gente tem que ter a verdade, ser uma pessoa verdadeira e pedir ajuda, mas ter a resistência também de fazer o seu por conta. E isso é importante. Você ser verdadeiro e saber pedir ajuda. São duas coisas que é difícil. Você ser verdadeiro, você falar tudo o que você pensa, você agir da forma mais natural que você é, às vezes a pessoa que está do seu lado, ela é tão cheia de trava que ela não te permite. Aí você olha e você fala, caramba, e agora? Dê tempo ao tempo. Cuida de você, cuidando de você, você eleva a sua sintonia e o que é seu, o que não é, simplesmente não é. Então, não tem a culpa e a vitimização, ela é um estado de consciência. Consciência. Se você faz uma coisa errada, você sabe que você está fazendo errado e você fica com aquele negócio na sua cabeça o tempo inteiro. Você reverte ou não. A pessoa que é a contrapartida, compete a ela buscar a sabedoria do que está certo e do que está errado. Então, a gente vive em relacionamentos, em sociedade. Só que eu tenho a minha participação e você também tem a sua. Saibamos o peso de cada um. E não é você é o culpado de tudo que eu passo, ou eu sou a vítima de tudo que eu passei. É 50% de responsabilidade quando são entre duas pessoas. Porém, você está no estado onde você buscou. Você quis tudo isso. De uma forma inconsciente, levando em consideração as suas fragilidades, sabendo que há essas fragilidades, e a não intenção, a não atitude, a não ação em buscar reverter isso. Por isso que a responsabilidade é sempre 100% sua. Os atos dependem de cada um, mas a responsabilidade de estar na situação onde você está, seja ela a melhor, seja ela a mais desconfortável. Estar nessa situação é responsabilidade sua, porque é só você que pode sair, só você que pode buscar alternativas para sair. Então, a culpa e a vítima é a consciência. A responsabilidade, cada qual com o seu. A atitude em reverter isso é diária. A partir do momento que você tem consciência que você está fazendo errado, você muda. Eu sou formada como farmacêutica. Eu trabalhei a vida inteira em centro cirúrgico e quimioterapia. São os lugares que eu me identifico. Adoro trabalhar nesses lugares. E num hospital como um todo, eu percebia que, embora os pacientes faziam o tratamento, tomavam o medicamento, mudavam a alimentação, aqueles que faziam tudo certinho, né? Porque o médico dá o remédio, mas você continua fazendo tudo errado como sempre e você quer um resultado mágico. Não existe esse mágico na medicina, né? Então, eu via que muitas pessoas faziam tudo certinho e a tal da patologia não era revertida. Então, eu busquei, começou a dar um conflito. Eu dou todo o medicamento, eu faço tudo que é o indicado, o protocolo, e não tenho resultado. O que acontece? Eu resolvi ir para outro lado. Então, é assim, eu estava numa zona de conforto e eu mudei para outra totalmente diferente. Ser terapeuta holística é o caminho contrário de ser farmacêutica. É o caminho onde você, na farmacêutica, você estuda a medicina, você estuda o corpo humano natural, você estuda o corpo humano com patologia e você estuda o corpo humano com o medicamento. Na terapia holística, a gente estuda o corpo humano como energia, um acúmulo de sentimentos, emoções, pensamentos, o que não tem nada a ver com remédio. O remédio é necessário? Sim. Tratar as emoções é necessário? Primordial. Então, você perceber qual é a sua capacidade, qual é a sua habilidade, a sua inteligência alcança aquele nível? Não busque. Por quê? Eu, como farmacêutica, eu sempre tive um bom resultado, eu sempre tive uma boa capacidade, uma atuação muito expressiva. Só que chegou um ponto que para mim não estava mais alimentando e eu resolvi
mudar. Esse mudar me trouxe uma visão muito amplificada das coisas, de mim mesmo e de tudo ao meu redor. E tendo essa visão amplificada, é possível conscientizar, expandir a consciência de muito mais pessoas, para que cada um faça o seu. Eu poderia hoje estar lá no centro cirúrgico, que é o meu ambiente apaixonante? Sim, poderia. Mas internamente eu estaria descontente com alguma coisa, que seria justamente os resultados, né? E hoje, não trabalhando num hospital, eu tenho muito mais resultado. Então eu estou feliz de dois lados. Atuando de uma forma consciente e tendo resultado, em ver as pessoas melhorando, com a conscientização de que é tudo responsabilidade nossa. Se o seu chefe é tirano, o que tem a ver? O seu chefe é tirano, você vibra num ambiente de tirania. Você vibra num ambiente onde você vai sair daquele trabalho e você vai entrar em outro igualzinho, com o mesmo chefe tirano, do mesmo jeito. Então, assim, tire a tirania de si, que daí você vai conseguir um chefe muito mais adequado conforme a sua vibração. É tudo a sua vibração. E aí você sai de uma situação pequena e você vai crescendo. É como pessoa, é internamente. O que é dito externamente, tanto faz. É o que eu falo, a opinião dos outros, tanto faz. O que importa é o seu estado de espírito. Gratidão por estar aqui. Até a próxima. Muito bem, vocês acabaram de ouvir aí a Alda Marinês aqui na sua Tiradentes FM falando sobre culpa, e é muito extenso esse assunto culpa. Gente, eu fico aqui só me identificando, cara, que tem muita coisa que ela fala que eu fico meio crazy aqui, hein? Alda, agora é a hora, hein, Alda? Tá preparado com o coração? Bebe uma água. Vamos. Porque agora tem uma enxurrada de coisa aqui pra você, hein, Alda? Gente, 985-719636, o telefone aqui da sua rádio Tiradentes FM, a rádio que oferece mais cultura em São Paulo. Deixa eu pegar aqui as perguntinhas que chegaram para a nossa querida amiga Alda Marinês. Aqui, ó. Ai, meu Deus, vamos lá. Alda, me ajuda, hein? A primeira pergunta vem da Marcela, ela diz assim, Alda, Max, pergunta pra Alda aí, o que são frequências, que ela disse aí, binaurais, e como elas funcionam neurologicamente? Frequência binaural é assim. Se você for no médico fazer um eletrocardiograma, ele vai ver a frequência que o seu coração está batendo, uma frequência em hertz. O seu cérebro também é medido quanto ele tem de atividade em frequência em hertz. Só que a frequência binaural, ela é um estímulo que é dado através dessas músicas que eu falei do YouTube, onde o seu cérebro ele vibra numa onda mais baixa. A frequência binaural, ela vai estimular para que ele suba até que entre em fase. Então é um estímulo para que você entre em fase, você saia de uma vibração e comece a vibrar em outra, mais elevada. Então a frequência... De preferência, né? Ô, Alda, mas sempre a frequência boa vai estar mais alta ou a frequência baixa pode estar mais alta? Você pode assim dizer. Você falou assim, a frequência de 20 Hz está lá embaixo. Sim. E a frequência alta está aqui. Isso. Ela vai vibrar chamando... Chamando para o alto. Então, mas pode acontecer o inverso ou não? Pode quando você usa inteligência reversa. Moleque. A pergunta que não quer calar de Carlos Max. E a pessoa que como que chama aquela pessoa que tem dupla personalidade lá, cara? Bipolar. Então, aí a pessoa que ela é bipolar, ela tem uma oscilação muito grande. Entre o certo e o errado. Porque são sensações que dá, né? Ao mesmo tempo que a pessoa tá rindo, de repente ela chora. Do nada. Ao mesmo tempo que ela tá totalmente sentimento positivo, dá uma ira muito, muito louca na pessoa. Então, não louca de loucura, muito intensa, né? E aí o que acontece? A pessoa que ela é bipolar, ela oscila muito entre uma frequência de vibração muito alta ou uma frequência de vibração muito baixa. O Fernando faz a seguinte pergunta: quais sinais indicam que uma pessoa atingiu um estado de fase
vibracional elevado. E, tá vendo? Você vai falar. Aí você vai levar em consideração, por exemplo, a iluminação de Buda. Buda. Quem era Buda? Buda era o príncipezinho ali no castelo, todo protegido, todo resguardado. Tudo é lindo no mundo, não existe mal, não existe feio, não existe pobreza, não existe dor. Ele estava lá com seu ouro magnânimo. Só que os pais, a segurança lá do castelo, não deixavam ele sair. Ele, quando fez, não sei se foi 18 anos, ele resolveu fugir do castelo. Quando ele chegou na rua, ele viu que existia mendigo, ele viu que existia doença, ele viu que existia pobreza. E tudo isso, ele não se conformou. Ele abandonou o castelo e ele foi viver no mundo real. Nesse mundo real, ele tentou internamente, com todo o conhecimento que ele tinha, suprir a necessidade da população. Então, assim, você precisa de dinheiro, eu vou ficar aqui com você que a gente vai conseguir dinheiro. Você precisa de comida, eu vou ficar aqui com você que você vai ter a comida. E isso não acontecia. Então, ele foi para debaixo do pé de macieira e ali ele começou a buscar a frequência elevada dele, a conexão com o Divino Criador. E aí ele se iluminou e entendeu que está, sim, tudo dentro de você. Então, para você... se ele foi para um pé de macieira, eu aqui, com a minha ignorância, eu imagino que ele estava em meditação, eu imagino que ele estava em jejum, eu imagino que ele estava em estado de purificação. Muito bem. Então, aí, quando ele chegou ao entendimento de que existe a vibração, quando ele entendeu que é ele e Deus, aí ele iluminou. Aí ele atingiu a frequência elevada. Então, um exemplo de quem consegue atingir a frequência elevada, Buda é um grande exemplo. Muito bem. Telefone de contato é o 985-719636. A Maria, bom dia Maria, ela diz assim, ó. Alda, como a culpa é usada como ferramenta de controle por governos, religiões e mídia? Eita! Agora vamos lá. Como que a culpa é usada? Como ferramenta de controle. Então. A vida é difícil. Você não vai conseguir nada além disso. E eu vou te provar cada dia mais, te colocando programas, né, na televisão. Que entra naquilo, né? Que você tá falando. Então, assim, é aquela da novela, por exemplo. A novela tem sempre o vilão, tem sempre o mocinho. O vilão é o milionário, o mocinho é o pobre. Aí o pobre, ele vai e consegue ganhar um dinheirinho. O vilão vai lá e dá uma rasteira. É carta marcada, entendeu? É sempre isso. Então, você, na sua vida, você vai entender aquela informação como o quê? Eu sou a pobre, eu sou a coitadinha, então, por mais que eu consiga chegar a um nível elevado, alguém vai me dar uma rasteira e eu não vou conseguir. Então, eu não vou nem tentar. Tá vendo aí? Existe a tal da mensagem subliminar em cada Sim. música, em cada propaganda que você vê, em cada novela, cada filme. Tudo há mensagem subliminar. Se você for olhar de uma forma bem crítica, você consegue enxergar muita coisa ruim em cada programa desse. Hoje estamos com a Alda, hein? Até 11h30, gente. Faz pergunta rápida aí, hein? Ela continua dizendo assim, ó. Alda, é possível ser manipulado ou manipulada mesmo tendo consciência do processo? Sim. Que isso, menina? Sim, porque a gente não chegou no estado de Buda, a gente está evoluindo. Então a gente sai de um limbo e passa para o outro. Sair da Matrix, sair da caixinha, é um negócio que você sai de uma Matrix e cai na outra. Aí você tendo a consciência, você fala, opa, saí de uma Matrix e agora eu tô em outra. Aí você vai buscando alternativas para você evoluir. A gente está em estado de evolução. Então não é porque você chegou nesse nível que acabou. Não, vai vir outra rasteira ali. E aí você, tendo a consciência de que você está sendo manipulada, como ela disse, você consegue moldar a sua própria cabeça. Você fala, opa, deixa eu elevar minha vibração para eu sair disso. Não adianta eu querer sair no murro, na pernada. Eu tenho que sair internamente. A gente está vivendo momentos de muita violência no mundo, né? No Brasil, em São Paulo. As pessoas estão com a vibração baixa? Muito. Isso tem a ver com vibração? Muito. Então, por exemplo, eu te condiciono à pobreza. Eu não te dou um salário digno, né? Então você não tem condições de você se relacionar com pessoas de um nível um pouquinho mais elevado financeiramente. Muito bem.
E se você não tem condições de se relacionar com pessoas de um nível elevado financeiramente, você não tem o que fazer. Então você prefere ficar ali naquela pobreza financeira. Só que a pobreza é estado de espírito. Você não precisa ter dinheiro para você se relacionar com pessoas de um nível elevado. E não é financeiro. Porque pessoas de grandes posses também têm questões emocionais absurdas. Assim como a pessoa sem condições financeiras. E o homem que agride a mulher, nesses casos que a gente tá vendo na TV? Ele tá com o quê? Com o cão no couro? O que ele tá... O que acontece? Você sabe que chega Será que tem explicação ou é simples e pura maldade? Tem várias explicações. Se, como eu tô falando de culpa de frequência em hertz, uma pessoa, esse rapaz que deu 60 socos numa menina, só um empurrão dele bastaria. Ele tem noção do tamanho dele, não importa se a menina é grande ou não. A gente não deve estapear nem 2 homens, nem 2 mulheres, quem dirá um homem daquele tamanho no rosto de uma mulher, né? Qual a justificativa disso? Aí tem que ser feita uma análise muito bem detalhada de todas as situações referente àquele rapaz. A física quântica explica? A física quântica vai explicar da seguinte forma. Ela, numa situação de carência, numa situação de dependência, numa situação de vulnerabilidade, ela se permitiu a conviver um período maior com esse rapaz. Você falou tudo, hein? Aí entra aquela coisa que você me falou nos outros programas passados, cara, dependência emocional. Sim, também. Aí a pessoa acha que se é aquela pessoa, ela não é ninguém, né? É. Se ela não é minha, aquele sentimento de posse também, se não é minha, não é de ninguém. Tanto ela, não estou falando desse caso em si, mas tanto Sim. A mulher quanto o homem tem aquela. Generalizando, Generalizando de redundante, de uma forma geral. A mulher, ela tem aquela de que ela precisa de um homem para sustentar, ela precisa de um homem para proteger. Que é implantado pela sociedade. Isso. Aquela visão da Se família você não casar, de você margarina. não chegou no ápice da mulher. Então, Mulher aí tem o que ápice casar, da né? mulher é o quê? Ela casa, ela se Filho. condiciona numa casa onde ela tem o sonho de que eu, desde adolescente, queria ser tal coisa, mas casei e não posso. Tenho filho, não posso. Que a família fica, quando você vai casar quando? Então, quando é que vai vir o netinho? Não Quando é? é que vai vir o bebê e tudo? Tem Então, muito assim, isso. são sempre cobranças. E aí a mulher, ela é sempre, digamos assim, vista de uma forma frágil, vista de uma forma incapaz. Aquela mesma cultura lá de 1500, 1000 e bolinha. Tem que ter a figura masculina sempre, né, presente ali. E isso é verdadeiro. A gente precisa ter os dois, tanto o homem e a mulher. Um relacionamento, seja ele homo, tanto faz, mas você precisa ter um relacionamento. Só que o relacionamento não é dependência. É isso que é o problema. Perfeito. Então, por exemplo, se numa situação de agressão eu já te xinguei e você continua ali. Eu já disse que você não tem capacidade de você se virar sozinha. Eu já disse que eu não vou te dar dinheiro se você não fizer tal coisa. Eu já te dei um empurrão. Eu já te dei um chute. Aí eu chegar ao ponto de dar 80 socos é consequência, entendeu? Vem vindo. Não vou dizer que qualquer agressão ela vem do dia pra noite. Não é agora, pá, estralou. Não. Ela vem vindo. Em intensidades muito menores, mas ela vem vindo. Eu falo que você é feia, eu falo que você é incapaz, eu falo que você não sabe nada e você vai continuando ali. Eu vi um no YouTube, acho que era um pastor, ele estava falando assim, existem 2 caminhos. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. Aí perguntaram assim, mas por que Deus deixa então o mal tal? Falou assim, não, é a escolha de cada um. Você tá falando nisso, eu tô raciocinando aqui. Ele poderia ter escolhido, não vou entrar no elevador, deixar ela embora. Um exemplo, tá, gente? Ou numa discussão, porque quando a gente tá discutindo, você sempre quer ferir a pessoa. Aí a pessoa te fere. E aí você fere mais ainda. Quer dizer, sempre a gente vai... É sempre uma disputa, né? A gente vai descendo, né? Sempre vai descendo pra ver quem magoa mais quem. É porque, na verdade, sempre eu tenho razão, né? Você nunca tem razão. Não é? É sempre assim numa discussão. E engraçado que depois a gente chega à conclusão que, pô, eu vou ter que pedir desculpa pra Alda. Pô, eu não devia ter falado aquilo pro Tony. Tem essas coisas, né? Depois. Mas aí pede? Não, então.
Aí na próxima discussão, o que acontece? Pega todo aquele relatório de todas as discussões que tivemos. A mulher tem muito e isso. põe em pauta. E esses homens Nutella de hoje também tem muito isso. Mas você naquele dia falou que o meu pé era feio. Ih, para com isso, pelo amor de Deus. Alda, pra gente finalizar não, tem mais duas, tá? O Pedro tá perguntando assim, pergunta pra Alda aí, Max, se a culpa pode bloquear a prosperidade financeira e como que isso ocorre? Ocorre porque a prosperidade, a abundância, tá tudo lá numa frequência mais alta. Mais alta, né? Mais alta. Nessa escala de 20 para 1000, a abundância, primeiro vem a gratidão. Você ser grato. Para você ser grato, você não pode ter culpa. Então, obrigatoriamente, você tem que elevar o seu padrão de vibração para que você alcance a prosperidade e a abundância. E para finalizar, essa pergunta aqui eu vou fazer de uma forma assim, simples e singela. Alda, o que significa no sentido mais profundo viver livre da culpa e alinhando a uma vibração evoluída? Amor próprio. Amor próprio. Por quê? Simples assim. Amor próprio. Por quê? Se você, no caso da que a gente falou da agressão entre casais. Certo. Se eu tô naquela situação onde o cara já falou que eu não presto, que eu não sei fazer nada, que eu não tenho inteligência, que eu sou burra, que eu sou feia... Mas ele tá falando isso pra te ofender, pra você ver que ele que ganhou, que eu sei que ele é o grandão. Eu não tenho amor próprio, porque a partir do momento que o cara fala você é burra, mas você não é do feia, coração, é só pra machucar. Ah, mas com certeza tá machucando o meu coração. E eu vou Sim. deixar o meu coração machucado só pra deixar você em evidência? Caba sem vergonha. Então é aquela, eu não tenho amor próprio pra perceber que você tá me machucando. A partir do momento que eu tenho amor próprio, eu percebo, falar, opa, não. Acabou, chegou, fim, certo? E aí, eu tendo amor próprio, eu percebo o que me faz bem. Eu busco o que me faz bem. O que não, eu elimino. E não é eliminar esbaforida. Não, é eliminar internamente. Aquilo já não ressoa mais comigo. Então, por que eu participo daquilo ali? Então, é a tal da consciência. Você ter a consciência de que você tem que ter o amor próprio para você poder evoluir. É muito profundo, porque, ó, ainda mais em relacionamento, isso dá um programa de 4 horas. Eu quero trazer aqui, Aldo, já falei, né? Fazer uma roda de meninas aqui e vocês debater esses assuntos. Vai se preparando aí, que em qualquer momento pode acontecer, tá? Trazer umas meninas aqui, as mulheres aí que tem as suas questões também, hein? entendeu? Fazer essa live que vai ser histórica aqui na história da Rádio Tiradentes FM. Alda, obrigado mais uma vez. A direção já veio aqui umas 3 vezes já. Qual que é o seu telefone de contato e que dias você tem lá na agenda, Alda? Eu atendo todos os dias, inclusive sábado e domingo. Online ou presencial, depende do tipo da terapia. Legal. A minha rede social é Alda Terapias Naturais e o meu telefone é 11 9 7628 5770. 11 9 7628 5770. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bem. Então, gente, ó, essa é a Alda Marinês. Toda terça-feira ela está aqui conosco a partir das 10h30. E aí, ó, ela faz o programa, aquela terapia nossa, né, em conjunto, grupo, né? Eu, você de casa, todo mundo aí, na live também. E depois a gente tem as perguntas que vocês vão mandando aqui, tá bom? Obrigado, Alda, mais uma vez. E vamos que vamos. Vou dar uma volta ali, gente. Já eu volto aí trazendo muito mais notícias, informações para vocês aqui na sua Tiradentes FM.